Oi, turma. Oi, professora. Então, o nosso grupo vai falar sobre embalagens ativas. Tradicionalmente, as embalagens para alimentos, elas são elaboradas para proteger o produto, né? Criando uma barreira inerte entre o alimento e o ambiente, com mínima ou nenhuma interação com o alimento. Nas embalagens ativas, a gente tem interações desejáveis com o produto, né, o alimento, aumentando ou monitorando a sua vida de prateleira, evitando deteriorações químicas e microbiológicas, inibindo o crescimento microbiano e garantindo a segurança do alimento. Na composição dessas embalagens, nós temos compostos que são incorporados e eles têm ação antimicrobiana, antioxidante, redutora de atividade de água, nutracêuticos e agentes aromatizantes. Esses compostos eles vão interagir com o produto através da migração do composto desejável para o alimento, atuando com uma finalidade específica. E essas embalagens elas estão cada vez mais sendo estudadas e incorporadas na indústria de alimentos, porque o consumidor ele está preocupado com a sua saúde, ele está procurando um alimento mais seguro e com o mínimo possível de aditivos químicos. E além disso, essas embalagens são sustentáveis, elas contribuem bastante para a preservação da natureza. Aqui no Brasil, elas são pouco conhecidas, porque a gente está sem legislação ainda específica sobre essas embalagens. E, ou seja, aqui no Brasil, para ter a produção dela, a gente vai ter que levar em consideração os aditivos que são aprovados pela Anvisa. Falando um pouco agora da função das embalagens ativas, as embalagens ativas elas têm diversas aplicações, diversas usualidades na indústria, porém, em geral, elas são usadas por absorverem compostos que vão favorecer a deterioração, ou eles vão liberar compostos que ampliam a shelf life, né, a vida de prateleira do produto, ou eles servem também como monitoramento da vida de prateleira. A gente baseou o nosso trabalho, como o nosso trabalho era de tema livre, a gente escolheu esse tema, a gente baseou em muitos artigos. Em geral, a gente percebeu que, dentre os diversos tipos de embalagens ativas que existem, a gente focou basicamente em quatro tipos de embalagem, né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre embalagens ativas antimicrobianas. A gente tem essa foto do slide que elas mostram como as embalagens ativas, assim, elas podem ser aplicadas de diversas maneiras, tem diversas técnicas, inclusive algumas que foram ou ainda vão ser, né, faladas em outros trabalhos aqui. Falando sobre embalagens ativas antimicrobianas, elas vão se basear, vão consistir na utilização de compostos que têm ação antimicrobianas, que vão ser incorporados ou vão ser imobilizados no material da embalagem, ou seja, no polímero dessa embalagem. Eles vão formar um filme que vai proteger e vai agir inibindo ou eliminando o crescimento de micro-organismos patogênicos, deteriorantes, enfim. Né? Quando a gente fala de filmes antimicrobianos, a gente destaca pelos artigos que a gente estudou o de acetato de celulose, que também é biodegradável, né? Se caracterizaria como um biopolímero, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas a gente também viu que basicamente é usado o polietileno pela a sua alta resistência à temperatura, atração, à tensão e principalmente por serem inertes e atóxicos, que quando a gente fala de alimento é uma característica importante, né, necessária. Como funciona basicamente a liberação, né, desses ativos? Eles são incorporados ou imobilizados, como eu falei na embalagem, e eles vão sendo liberados de maneira controlada em menor quantidade para a superfície desse produto, desse alimento, que seria o local que vai acontecer a maior parte das reações de deterioração. O que seria diferente se você aplicasse diretamente no produto é que esse composto poderia limitar na verdade, a composição do alimento pode limitar a ação desse produto, pode necessitar de mais produtos, enfim. Então, as embalagens ativas, elas têm uma série de vantagens exatamente por isso. Falando também sobre embalagens antioxidantes, que é outro tipo de embalagem que a gente viu muitos artigos falando, estudando, basicamente funciona da mesma forma que as embalagens antimicrobianas. Vão ser ativos que vão ser incorporados nas embalagens, nos polímeros, que vão visar inibir processos oxidativos, que vão ser responsáveis pela redução e a redução da shelf life, né, da vida de prateleira, da vida útil desses alimentos. Vão ser incorporados essas substâncias antioxidantes em filmes plásticos, papéis, sachês, depende do alimento, depende do tipo de produto.
a gente vê muitos uso de antioxidantes naturais, como ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, extratos de plantas, que têm ganhado bastante destaque exatamente por serem antioxidantes naturais. E a gente viu que tem algumas problemáticas, como a Mari citou, em relação à Anvisa, quanto ao uso de produtos antioxidantes. A gente também viu muitos artigos falando sobre o uso de óleos essenciais, que a gente destacou o de orégano, o de canela. Alguns estudos mostraram que, quando comparados, por exemplo, o óleo essencial de alecrim, de cravo, de canela, a embalagens que não utilizam esse tipo de tecnologia, né, que seriam as embalagens de controle, né, nos estudos, não houve tanta diferença quanto a essa inibição desses processos de oxidação, de deterioração. Outros estudos já mostraram que esses têm propriedades maiores antioxidantes e que poderiam ter vantagens. Enfim, a gente viu que não existe a gente não viu assim se existe realmente um embasamento para isso ou não. Os estudos divergem muito em contra o uso de embalagens antioxidantes. E outro tipo de embalagem que a gente também citou no nosso trabalho escrito, que a gente achou, eu pessoalmente achei bem mais um dos mais interessantes, é o uso de embalagens aromáticas, que funciona com a incorporação, da mesma maneira que a gente falou dos outros tipos de embalagem, mas de aromas voláteis, que vão melhorar a aceitabilidade, a sensorial de um produto, vão melhorar a qualidade organoléptica de um produto. Um exemplo, num dos estudos que a gente utilizou como base, como referência, eles incorporaram aromas, eles utilizaram filmes incorporados de aroma de alho, de limão e de pizza na aplicação de embalagens ativas de presunto. O que traz um produto novo para o mercado é extremamente interessante para a indústria. A gente também viu, esse foi o meu preferido, eu achei super inteligente, que foi uma solução filmogênica que foi incorporada de café moído e torrado em pazinhas de sorvete para utilizar no consumo de sorvete de base neutra. E isso é incrível, porque isso aumenta a aceitação de um produto que pode não ter uma característica tão interessante quando a gente fala de, por exemplo, de gelados de base neutra, né, que não tem sabores tão diferentes, mas a pazinha, ela vai trazer uma aceitação, uma característica organoléptica diferente para aquele produto. Então, agora, nesse slide, a gente colocou algumas imagens para poder a gente ilustrar um pouco essas embalagens que a gente tem falado. A gente botou uma sobre essa embalagem antimicrobiana e também a gente botou uma falando sobre as embalagens que ajudam o controle do etileno, que é um produto resultante do metabolismo vegetal. E ele ajuda no aceleramento da senescência dos alimentos vegetais e ajuda também com o escurecimento enzimático. E quando a gente tem várias formas de fazer o controle do etileno nas embalagens. A gente pode adicionar um sachê que vai com substâncias que vão absorver o etileno, que no caso seria a sílica ou o carvão ativado, ou a gente pode fazer através do controle com uma embalagem com uma atmosfera controlada, com pouco oxigênio. Assim, a metionina, que é o precursor do etileno, ela não vai ser ativada, ela vai ficar dentro do tecido vegetal. Assim, não vai ter a produção do etileno. E assim, a gente vai ter um aumento de vida útil do produto, do nosso alimento. Então, a gente ilustrou aí as imagens com essa embalagem do etileno. Bom, e o que são embalagens inteligentes? Esse não é o tema do nosso trabalho, né? Mas a gente achou muito importante trazer esse conceito porque as pessoas confundem embalagens ativas e embalagens inteligentes. E apesar de não serem ideias excludentes, né? Uma embalagem ativa pode ser inteligente, uma embalagem inteligente pode ser ativa, não são a mesma coisa. A embalagem ativa, como já foi dito, ela interage com o produto. Ela confere a ele maior tempo de validade, né? Retarda a degradação, enquanto a embalagem inteligente ela vai interagir com o consumidor, ela vai levar a ele informações importantes sobre aquele item, como forma de conservar, forma de descartar,
estágio de degradação e outras informações que seriam relevantes, né? Dando ao consumidor mais confiabilidade, enfim. Mas a gente ainda não vê isso muito no mercado porque ainda falta muito estudo em relação a isso e também não é uma tecnologia barata, mas em breve, com certeza, a gente vai encontrar nas prateleiras porque é muito interessante para o consumidor e para a indústria também. E para a natureza, né? Porque a gente conseguindo descartar um produto de forma correta e sabendo exatamente quando que ele vai, até quando ele vai poder ser consumido, a gente evita desperdício. E aí, falando de meio ambiente, né, voltando para o nosso foco, que são as embalagens ativas, uma outra grande vantagem delas é a matéria-prima que é utilizada para confeccioná-las, né, que é o bioplástico ou biopolímeros, né? E aí a Fê vai falar mais sobre isso. Então, eu vou falar um pouco sobre o que são essas embalagens inovadoras, né? Os bioplásticos e os biopolímeros, né? Que elas são feitas a partir de alimentos frescos ou de resíduos de fabricação de sucos ou outros processos industriais. São matérias-primas que elas são extraídas de compostos de polissacarídeos, considerados de polímeros naturais. Eles são similares ao plástico produzidos de derivados de petróleo, eles são formados por macromoléculas de longas cadeias de carboidrato. A maioria desses biopolímeros, eles são também biodegradáveis, eles surgem com o objetivo da gente reduzir o lixo, né? Pois são embalagens que se deterioram em poucos dias ou em poucas semanas. Elas são embalagens que têm uma capacidade de uma vida útil na prateleira que toda a indústria quer também, né? Porque evita o processo de perdas, diminui as perdas e diminui a deterioração, principalmente das hortaliças e dos frutos. Aqui no Brasil, até a empresa Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela está estudando novos materiais que poderão ser transformados nessas embalagens com esses ingredientes que são os biopolímeros, né? Que são ingredientes comestíveis. E tem até umas fotos aqui que vocês podem ver, que são bem interessantes, de embalagens comestíveis, que são feitas a partir de produtos agrícolas. Muitos são usados farelos, matérias-primas orgânicas, e vocês podem observar aqui, elas muitas vezes têm umas características bem nutritivas, né? E acabam assim, se forem descartadas também, elas podem ser consumidas, mas se elas forem descartadas, elas acabam não causando problema no meio ambiente, porque elas se decompõem muito rápido. Inclusive, esse copinho aqui, ó, é um copinho feito com algas, né? Que ele pode ser comestível, feito com algas marinhas, que possui adoçantes orgânicos e corantes naturais. E ele se decompõe em 60 dias. É bem mais rápido, né? Outra embalagem também interessante tem o copo de café, que geralmente as pessoas tomam esse copinho de café, jogam fora. E esse aqui é feito o quê? Feito com bolacha de açúcar revestido com papel, que por dentro ele é forrado de chocolate branco, que resiste o calor e o chocolate derrete e dissolve a bolacha, do qual o copo é feito. Aí tem várias outras embalagens super interessantes também, que a gente pesquisou e tudo, o canudo feito de gelatina, com vários sabores e tal. Mas, enfim, aí então, assim, a gente conclui o nosso trabalho, só que a gente, assim, gravou os vídeos e tal, né? Só que aí agora a gente vai passar um pedacinho de um vídeo de uma pesquisadora, a Márcia Regina, que é formada na Unesp, né? E aí o vídeo agora vai ser passado sem estar na gravação, porque a gente não colocou o vídeo na gravação. Aí eu vou falar um pouquinho a respeito, vou passar o vídeo e vou falar um pouquinho a respeito do vídeo.